com você aqui, que Deus ministrou ao meu coração. 1 Coríntios, capítulo 14, o verso de número 6, versículo de número 6. Assim que for encontrando, vai dando um sinal. Nessa tarde, enquanto eu orava, Deus visitou a minha vida e mudou a mensagem. Irmãos, eu vou te falar de todo o coração. Nasci na igreja, eu fui criado na igreja. Se alguém falar assim, bota fogo nesse lugar aqui, faz virar de cabeça para baixo, é fácil, não é difícil, porque é só mexer com a sua emoção. Só que Deus não me chamou para mexer com a sua emoção. Deus me chamou para ser voz profética nessa terra. Enquanto voz profética, nem sempre você vai ouvir aquilo que você quer ouvir. Nem sempre você vai escutar aquilo que o seu coração quer escutar. Mas Deus, quando quer falar, Ele fala. Amém? 1 Coríntios 14, 6 diz assim: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Até aí, levante a mão direita ao céu, diga: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Eu preciso, diga: eu careço ouvir tua voz. Sê conosco neste lugar. Amém. Irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus. Palavra essa que tem poder de mudar a nossa vida, a nossa história. Palavra essa que levanta. Palavra essa também que abate. Palavra essa que consola, que conforta. Palavra essa que nos alegra. E Paulo agora, ele vai escrever uma carta a uma igreja a qual ele mesmo fundou, a igreja de Corinto. Uma igreja que ficava na Grécia, uma das principais cidades da Grécia. Você sabe, como todo mundo sabe, a Grécia é um lugar onde as pessoas se acham mais intelectuais do que qualquer outro. Tem os filósofos e dentre tantos pensadores. E eles tinham uma autoestima elevada pelo fator do conhecimento e da sabedoria. Paulo agora vai plantar uma igreja em Corinto, e ele vai cuidar quase os 2 primeiros anos dessa igreja. Ele vai dar os alicerces da igreja. E passa um tempo, agora ele vai escrever a essa igreja. Por que ele vai escrever a essa igreja? Porque os dons estão sendo manifestos nessa igreja. Os dons do Espírito estão sendo manifestos nessa igreja. O Pentecoste está sendo manifesto nessa igreja. Mas é interessante, deixa eu te falar algo. O que é ser pentecostal? Na verdade, o que é Pentecoste? Muitas pessoas quando falam assim: eu sou pentecostal porque eu falo em língua estranha. Eu sou pentecostal porque eu tenho fogo, o poder de Deus. Tá, tudo bem. Isso aí são também evidências de um batismo com o Espírito Santo e de um Pentecostes. Mas você quer saber o que é verdadeiramente um Pentecostes? A Bíblia vai dizer que os judeus, eles celebram 3 festas. 3 festas, eles não abrem mão de celebrar essas festas. A primeira festa é a festa da Páscoa. Festa essa que traz à memória a lembrança que um dia Deus tirou o povo do Egito, arrancou da escravidão e levou para uma terra prometida chamada Canaã. Então eles não abrem mão da festa da Páscoa, porque todas as vezes que eles comemoram a Páscoa, eles trazem a memória de onde Deus tirou e aonde Deus colocou. É um memorial deles. Isso devia ser para o cristão também. Todas as vezes que você se sentir baixo, para baixo, cabisbaixo, lembra de onde Ele te arrancou e até onde Ele te trouxe. Preste atenção nisso aqui. A segunda festa, ela é chamada de festa das primícias. Acontece na primeira semana após a Páscoa. Redobre a atenção. O que é a primícia, pastor? A primícia era quando o povo pegava a primeira parte da colheita e devolvia para Deus. Quando eles devolviam para Deus a primeira parte da colheita, eles estavam fazendo a primícia, dando primeiro para Deus. O que é isso? Eles estavam honrando Deus, dizendo: eu sei que tudo que eu tenho vem do Senhor, tudo que eu sou vem do Senhor, nada vem de mim mesmo, eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as...
Olha para mim, presta atenção. 7 semanas se passam, 50 dias se passam. Agora eles vão comemorar o Pentecoste. Pastor, o que é Pentecoste? A tradução do Pentecoste é 50º. O que é isso? 50º dia, 50 dias. Quando passa 50 dias, eles vão entregar mais uma oferta para o Senhor. E naquele dia eles vão celebrar o que, pastor? 2 coisas. Primeiro, lembrando que Deus foi que deu a colheita para eles. E segundo, Deus também deu a lei para Moisés, a Torá, as 2 tábuas, os mandamentos. Que mandamento é esse? É aquele mandamento que faz você seguir o caminho de Deus e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e você fica firme rumo ao propósito que Deus tem para a tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha para mim, presta atenção. Mesmo com a manifestação do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, já havia o Pentecostes, amém? Não é que o Espírito desceu e começou o Pentecostes, não. O Pentecostes já havia antes da descida do Espírito Santo. Mas pastor, por que ele desceu nesse dia? Simples, porque na Páscoa Jesus foi crucificado, na primícia ele ressuscitou, e 50 dias depois mandou o Espírito Consolador. Para quê? Para fortalecer e inaugurar a igreja, e até a consumação de todos os séculos ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Deixa eu ver. Pentecostes, pentecostal. Aí quando você pergunta para um pentecostal, ele não sabe explicar. Ele fala, é falar em línguas, é ser cheio do poder, é rodar nos mantos, é dar... Irmão, não. Pentecostal é comemorar aquilo que Deus fez na tua vida. Ser pentecostal é ser cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja em Corinto era uma igreja pentecostal, era uma igreja com dons, era uma igreja com manifestações de Deus. Porém aconteceu um problema. O que, pastor? Eles começaram a usar os dons para o seu próprio prazer, para aumentar o ego. Sabe, tem lugares que você vai por aí, não são todos, mas que eles usam o dom, não é para glorificar o nome de Deus, é para exaltar Ele mesmo. Você viu como eu sou bom? Você viu como é que Deus me revelou no profundo e no escondido? Cadê a glória para Deus? Cadê o louvor para Deus? Pastor, por que Deus liberou dons espirituais? Simples, para edificação de toda a igreja. Olha para mim e redobre a atenção. Deus não quer edificar só um membro do corpo, Ele quer edificar toda a sua igreja. Eu e você, separadamente, nós somos membros de um corpo. Eu sozinho não sou igreja. Eu só sou igreja quando eu estou reunido no mesmo lugar e no mesmo ambiente. Por isso que a palavra igreja vem de eclesia. O que é isso? Assembleia, reunião dos santos. Quantos santos se reúnem, ali se torna igreja, e ali Deus derrama o favor e a bênção dele. Paulo, sabendo o que está acontecendo na igreja de Corinto, ele vai advertir a igreja de Corinto. Ele vai falar, olha, ser pentecostal, ser do fogo, não é só isso não. E ele vai citar 5 coisas aqui que traz uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. Quem está me acompanhando, diga um glória a Deus. Ele vai falar 5 características de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, de alguém que provou do verdadeiro Pentecostes. A primeira coisa que ele vai falar é, primeiro, línguas estranhas. Fala comigo, línguas estranhas. Irmão, ele está falando de quem é batizado no Espírito e com fogo. Uma das manifestações que se dá é a língua estranha. Que língua é essa, pastor? Essa é uma língua que você se comunica direto com Deus. Nessa língua, Satanás não entende, anjo nenhum entende, o homem que está do seu lado não consegue entender, mas o seu pai, o dono da língua, ele compreende toda a... Olha para mim, presta atenção. E tem crente que não consegue falar em língua estranha. Por quê? Porque a água se dá para quem tem sede. Enquanto você não buscar falar em novas línguas, você não vai falar. Pastor, eu já li na Bíblia que isso aí é a língua dos anjos. Não é não. Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada.
Ele está dizendo, ainda que eu fale língua dos homens. Quais são as línguas dos homens? São várias, são todos os idiomas que existem na terra. Ele está falando, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada. Não confunda com a língua estranha, porque a língua estranha anjo não entende, demônio não compreende. Quando você fala, o acesso é direto ao céu. O problema da língua estranha, ela que ele edifica só você mesmo. Por isso, quando a gente fala para a igreja falar, é para que cada um se edifique, falando em língua estranha. Pastor, mas eu não consigo falar. Pastor, mas eu não sei como falar. Claro, tem algumas coisas que bloqueiam a gente. Por exemplo, se você não crê, você nunca vai falar. Se você não acredita, você nunca vai falar. Presta atenção, se você não busca, você nunca vai falar, porque já foi derramado e já foi liberado. Se você tem sede, vem a mim e beba. Agora imagine você, a oração que você faz no seu quarto, o anjo escuta, Satanás escuta e luta contra. Mas quando você ora em língua estranha, ele escuta e não entende, ele escuta e fica doido. Ele fala, o que esse crente está falando? Mas Deus lá no céu, Deus aonde? Deus aonde? Presta atenção aqui, crente, você está na terra, Deus no céu. Quando você fala em língua estranha, Deus começa a falar, estou entendendo, meu filho, estou entendendo, meu filho, estou entendendo, minha filha, eu vou te responder, meu filho, eu vou te responder, minha filha, eu vou te renovar, meu filho, eu vou te dar forças, minha filha. Tem crente que tem vergonha da língua estranha. Ele se sente constrangido em falar em uma língua que o homem não entende. Ele se sente constrangido em falar em uma língua a qual ele não consegue entender, compreender. E por isso bloqueia. Uma das formas mais lindas de você se comunicar com teu Deus. Paulo está falando, ei, um verdadeiro avivamento tem que ter língua estranha. Tem que ter língua. Segundo, ele fala, um verdadeiro Pentecostes tem que ter revelação. Eu não sei se você sabe, mas Deus ainda revela. Vou falar de novo, Deus ainda revela. Talvez você entrou aqui e pensa, não, Deus não fala, mas Deus fala e Deus revela. Passamos por situações muito complicadas essa semana, só que Deus revelou tudo. Certo domingo pela manhã estou aqui na igreja, mexendo nos instrumentos. Chega uma obreira, a irmã Eva, e ela ficou muitos dias sem vir porque ela é senhorinha. E ela chegou, chamou a pastora e falou assim, pastora, tive uma visão com o pastor. Eu vi que Deus levava pessoas da igreja. Ela não falou no plural, falou no singular. Ela falou, Deus tirava alguém da igreja, colhia. E ele ficava muito abatido, ele ficava muito triste. Irmão, na semana que antecedeu o inflame, eu perdi 8,5 kg em 6 dias. A pastora orando com os familiares, quando acabou de orar pelo telefone, ela me ligou e falou assim, meu filho, prepara. Eu falei, por quê? Porque eu tive uma visão, eu tive uma revelação. Eu falei, o que foi? Ela falou comigo assim, eu vi um cacho de banana. Eu vi Deus tirando uma banana, e logo depois tirava outra banana. Eu falei, Deus, o que vai ser? Isso na terça-feira. Na quarta-feira eu recebo a notícia, pastor, o Thales partiu. Eu comecei a orar, falei, Deus, segura o pai dele aqui. Deus, segura o pai dele aqui. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus ainda revela. Em Amós capítulo 3, versículo 7, ele diz, nada vai acontecer sem antes Deus revelar aos seus servos, os profetas. Ele ainda revela. Isso na quarta. Quando foi na sexta, eu recebo a segunda notícia, pastor, ele também não aguentou, partiu. Eu estava acabado, destruído, arrasado, não consegui chorar. O pastor que abriu o inflame ligou para mim e falou assim, eu não consigo ir, vou ter que internar meu filho. Em outras palavras, se vira aí. Meu chão desabou.
Eu falei: Deus, por que o Senhor permitiu tudo isso? Ele falou: eu permiti, mas revelei, te preparei. Eu te preparei para saber tudo o que ia acontecer, porque nada acontece sem antes Deus revelar aos seus servos, os profetas. Paulo está falando na igreja de Corinto: ei, revelação ainda acontece, revelação ainda existe, mas você tem que crer. Daniel capítulo 2, versículo 22, a Bíblia vai dizer que Deus revela o oculto e o escondido. Irmão, eu estou falando de revelação profunda, que muda o quadro da tua vida. Não estou falando dessa meia dúzia que fica por aí, revelando CPF, RG, não. Isso aí não é Deus, não. Porque quando Deus revela, Ele muda o quadro da tua história. Quando Deus revela, Ele aponta para o futuro e fala: se prepara, vai acontecer isso. Mas eu já estou te avisando antes, porque você é meu servo, você é minha serva, está preparado. Diga: ainda tem revelações, ainda tem profetas. Paulo está falando para a igreja: aí, se vocês estão dentro da igreja, ainda há revelações de Deus. Só que nessas igrejas que vivem de revelação, não, todo dia tem que entregar um manto, senão o povo não vai. Não é isso, não. Porque quando Deus fala, é certeiro. Quando Deus fala, tem que acontecer, porque a palavra que sai da boca dele tem poder. Você está comigo? Paulo está falando na igreja de Corinto. Terceiro, tem que ter ciência, conhecimento. Ciência é conhecer. Como que os crentes não querem conhecimento? Como que os cristãos não querem crescer? Como eles estão atolados em músicas, sendo doutrinados por canções. Aí quando vem o dia mau, eles não conseguem suportar, porque o que doutrinou ele foi canção, não foi a palavra de Deus. Nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Em outras traduções vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Presta atenção: se você não tiver conhecimento, Satanás te destrói, a vida arrebenta com você. Mas quando você tem conhecimento de quem é você em Deus e quem está contigo, pode vir vento, pode vir turbulência, pode vir o que for, nós estamos firmes na palavra de Deus. Só quem ama essa palavra levanta a mão e dá um brado de vitória. Jesus na terra, ele disse, João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Porque podem arrancar tudo de você, mas não podem arrancar o conhecimento. Podem arrancar tudo de você: dinheiro, ouro, prata, status, influência, mas não podem arrancar o conhecimento que você adquiriu. Aquilo que você busca na palavra está enraizado dentro de você, e ninguém mais consegue tirar de dentro de você. Meu Deus, tem que ter conhecimento. Paulo está falando: tem que ter ciência nessa igreja, tem que ter razão. Tem lugar que você vai, irmão, o pastor não sabe o que está fazendo, o povo não sabe o que está ouvindo, é uns rodando para lá, é uns bagunçando para lá, e fala que é poder do Espírito Santo. Ei, não, o culto para Deus é racional. Tem que ter razão, tem que ter entendimento, tem que ter conhecimento. Deus está no ambiente, Deus está na casa. Você tem que saber o que está fazendo aqui. Você não veio aqui só para receber uma bênção, um milagre. Você vem aqui porque você tem vida com Deus. Você vem aqui porque você quer andar na presença dEle. Você vem aqui porque você quer que Ele governe a tua casa, a tua família, tudo que é seu, tudo que pertence a você. Você não vem aqui só por causa de um dia mau, não. Nem vem aqui por causa de um dia bom, não. Você vem aqui porque Ele está nesse ambiente, Ele está neste lugar. Neste lugar nós somos renovados, neste lugar nós somos consolados, neste lugar nós somos avivados, neste lugar nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Diga comigo: conhecimento ninguém tira de mim. Podem arrancar tudo, mas o conhecimento, a revelação que Ele te deu do teu Deus, ninguém arranca.
a certeza e a convicção que nossa vida aqui é passageira, mas existe uma eternidade ao lado dele. Esse é o Deus que nós servimos. Paulo está falando à igreja: ei, isso aqui é característica de quem está cheio do Espírito. É característica de quem está cheio do Espírito. Irmão, quando você tem Deus, você tem tudo. Arrancaram tudo de Jó. A mulher dele falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele olhou para ela e falou assim: tu falas como uma louca. Deus deu, Deus tirou. Bendito, bendito, bendito seja o nome do Senhor. Não coloque Deus em xeque por um momento mau na tua vida. Creia, Ele está no governo de todas as coisas. Eu preguei ontem numa igreja e falei: nossos planos podem morrer, mas o propósito de Deus permanece para sempre. Nós fazemos planos, mas a resposta certa sai da boca de... é da boca dele. É da boca dele. Você está aqui, crente? Ele diz: quinto, quarto, tem que haver profecia. Fala comigo: profecia. A profecia, ela edifica, ela exorta e ela consola. Se você está ouvindo profecias que só agrada o teu ouvido, sai de perto. Cuidado, não é Deus falando, porque quando Deus fala, Ele fala o que você quer ouvir, mas também fala o que você não quer ouvir, e Ele fala também aquilo que você precisa ouvir. É mais ou menos assim, ó: Deus te corrige, te bate e depois te amansa. Está aqui comigo? Vou falar de novo: Deus corrige, bate, depois vem. Estou aqui. Por que Ele faz isso? Porque tem áreas da nossa vida que precisa de conserto. Tem áreas da nossa história que precisa ser consertada. Aí o que Ele faz? Primeiro a Bíblia fala que Ele edifica. Ele te fala as promessas que Ele tem sobre a tua vida, mas logo depois que Ele mostra, Ele fala: agora eu vou bater um tiquinho para consertar, porque ninguém vai viver promessa de qualquer jeito, tem que consertar, tem que haver conserto. E no final Ele consola, fala: calma, vai dar tudo, vai dar tudo. Se não está dando calma, não é o final. Vou falar de novo: se não está dando tudo certo, calma, não é o final, porque no final tem que dar certo, porque Deus é contigo. Ele está falando a uma igreja. Quinto e último, Ele fala de doutrina. Fala comigo: doutrina é um conjunto de ideias que fundamenta a nossa fé. Isso é doutrina. Era Paulo dizendo: ei, dentro de você tem o Espírito Santo. Você não pode viver do jeito que você quer. Você não pode falar do jeito que você quer. Você não pode andar do jeito que você quer. Você não pode vestir do jeito que você quer. Você tem que andar do jeito que Ele quer. Tem que vestir do jeito que Ele quer. Tem que falar do jeito que Ele quer, porque as tuas atitudes vai mostrar quem habita aí dentro. As tuas atitudes vai mostrar quem está dentro de você. E quando você é santo, tem um santo dentro de você. Mas quando você só procura perversão, tem outra coisa dentro de você. Aí Paulo está dizendo a uma igreja: ei, quer crescer, quer avançar, deixa o que está dentro manifestar aqui fora. Deixa o que está dentro se manifestar aqui fora. Doutrina do homem não, doutrina de Deus. Vontade do homem não, vontade de Deus. Aperta o cinto para não voar. Está errado, conserta. Está amaziado, casa. Está fornicando, conserta. Está na bebidinha, na balada, conserta. Você está aqui comigo? Está na prostituição, conserta. Irmão, isso aqui é Pentecoste. Isso aqui é avivamento. Isso aqui não é para encher linguiça não. É para falar a verdade para você. Você quer ver as coisas mudarem? Muda também. Você quer ver as coisas avançarem? Avança também. Aqui dentro é glória, lá fora é palavrão. Aqui dentro é santo, lá fora parece o demônio. No seu serviço eles perguntam quem é você. No seu grupo de amizade pergunta: será que é crente mesmo? Quando vê você saindo para a igreja, vem até arrumadinho, mas quando vai no shopping, você olha para um ímpio, olha para o crente, você não vê diferença. Você fala: quem habita ali? Na conversa,
você não consegue ver Cristo. No papo, você não consegue ver Cristo. Aí está na igreja todos os dias, falando: Deus me enche. Ele já te encheu. O que falta é manifestar o que está dentro. Do lado de... Não bloqueie os dons do Espírito. Não bloqueie a ação do Espírito. A Bíblia fala assim, irmão, que ele é muito educado, ele é uma pessoa. Primeiro que ele só entra se for convidado. Depois que ele entra, ele faz morada. Ele faz? E quando ele está morando, mas ainda falta ele governar. Porque é mais ou menos assim. Eu sou casado, tenho uma filha de 3 anos. A minha filha mora comigo, ela habita comigo, mas ela não governa a minha casa, que o governo lá está nas minhas mãos. Então é possível uma pessoa ser cheia do Espírito. Está aqui? É possível uma pessoa ter habitação do Espírito, mas não deixar ele governar a casa. E ele vai ficando até o momento que ele não está aguentando mais. Por quê? O que está entrando, ele não compactua. O que está entrando, ele não está aceitando. E logo ele começa a sair. Só que ele não sai de uma vez batendo porta, igual aquele marido invocado. Não, ele sai devagarinho, de mansinho. Você lembra de Sansão? Sansão olhou para os inimigos e falou assim: mais uma vez me levantarei e vou acabar com esses inimigos. Só que o versículo seguinte diz: e não sabia ele que o Espírito Santo o havia deixado. Tem muita gente, irmão, que tem aparência que tem, mas não tem. Tem muitas pessoas que estão na igreja, parece que tem, mas não tem. Por que não tem? Porque há muito tempo você não conserta a tua vida, anda no erro, anda no pecado, anda na falha, não quer consertar. O Espírito Santo já te abandonou. Aí Paulo chega para uma igreja e fala: não deixa ele embora, não deixa ele embora, porque ele é tudo que vocês têm, é a maior herança que foi deixada na terra. Não deixa ele embora, não deixa ele embora. Se ele sair, a vitória sai junto. Se ele sair, o milagre sai junto. Mas quando ele fica, acontece avivamento. Quando ele fica, tem Pentecostes. Quando ele fica, a história é mudada. Só quem crê nisso, levante as duas mãos aos céus. Levante as duas mãos aos céus. Adora o Espírito de Deus. Ajude a pregar, diga para quem está do seu lado: deixa o que está dentro manifestar do lado de fora. Esses dias eu em uma igreja, o pastor linkou a doença do Covid a demônios. Presta atenção nisso aqui. Como assim, pastor? Vou te explicar. Ele falou: tem pessoas que estão endemoniadas, mas são assintomáticos. O que é isso? Tem o vírus, mas não sente nada. E tem outros, quando entra, é só se orar que manifesta. Está entendendo? Sim ou não? Ele não falou que o vírus é demônio. Tá aqui? E eu falei: não é que é verdade? Tem pessoas que o que domina a mente é o demônio. Ele não precisa nem entrar. A Bíblia vai chamar de dardos inflamados. Só com dardos vai na mente, ele é dominado. Ele é dominado por aquele espírito. Aí você ora na igreja e não manifesta, porque o demônio está fora, mas dominando o que está. Aí vem o Espírito Santo e fala: não, eu não quero ficar fora, eu quero ficar dentro. Além de dominar o que está dentro, vou dominar o que está. O Espírito Santo quer te encher, não é só por dentro, é por fora. Porque quando você andar, alguém tem que ver a presença do Espírito Santo. Quando você chegar, alguém tem que ver o brilho do Espírito Santo. Quando você sair, alguém tem que falar: tinha algo diferente com ele. Me lembro de um dia, fui pregar em uma igreja, minha esposa não pôde ir, chamei um obreiro também, não pôde ir, estava atrasado, falei: vou sozinho, não gosto de ir sozinho, sempre levo alguém comigo. Fui sozinho, cheguei na igreja, entrei na igreja, olha isso. Cumprimentei o rapaz da porta, me atravessaram por trás, me levaram para a sala do pastor. Entrei na sala do pastor, saí, era como se fosse essa igreja, saí no altar, sentei. Estou vendo 3 obreiros me encarando e me olhando. Estou vendo 3 obreiros mirando em mim. Um era o que tinha me recebido na porta, o segundo foi o que me acompanhou até lá atrás, e o terceiro que me trouxe até na porta. E eles não tiravam os olhos de mim.
Eu fui ficando incomodado com aquilo. Por que eles estão me olhando tanto? Chegou a hora de pregar. Levantei, fiquei em pé, preguei até ficar rouco. Acabou a pregação, acabou tudo. Eu estou indo embora, chega os 3 em mim e fala: pastor. Falei: o que foi? Eu nunca vi isso. Falei: nunca vi o que, irmão? Pregar de 2 é a primeira vez. Falei: pregar o quê? Desde a hora que você entrou, passou por trás, sentou no altar, eu vi aquela pessoa que estava do seu lado. Cadê ela agora? E a ficha não tinha caído. Eu falei: que pessoa, irmão? Eu vim sozinho. Quando eu falei eu vim sozinho, o Espírito me lembrou de uma oração que eu fiz em casa. Falei: pai, eu estou indo, mas não me deixe só. Aí segura. Esse dia ele resolveu manifestar o que estava dentro do lado de... Quando eu estou indo embora, eles estão perguntando: cadê o homem que estava com você? Cadê o homem que te acompanhou? Cadê o homem que sentou do seu lado do altar? Cadê o homem que quando você pregava, ele descia entregando presentes na mão de um por um? Cadê esse homem? Irmão, naquele momento eu falei: vamos orar que você vai conhecer esse homem hoje. Vamos orar que esse homem vai te encher também. Vamos orar que ele vai te preencher também. E por onde você passar, nunca mais estará sozinho. Ele estará contigo. Só quem crê que tem o Espírito aí dá um brado de vitória. Oh Espírito Santo! O mundo não entende isso, o mundo não compreende isso, mas quem é de Deus entende. Quem é de Deus sente. Eu termino aqui. Paulo vai dizer agora a igreja em Éfeso, a igreja em... Olha isso, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em, tem um poder dentro de você. Se você tomar consciência desse poder, muralhas vão cair, vidas vão ser resgatadas, pessoas serão transformadas, milagres vão acontecer. Deus vai te renovar e mostrar ao mundo que ainda existe um Deus que está pela igreja. Ele não cochila e não dorme, Ele está com as mãos estendidas sobre esse ambiente e manda te dizer: ei, tem poder dentro de você, tem poder dentro de você, tem poder dentro de você. Deixa sair esse poder, deixa manifestar esse poder. É Pentecostes. Coloque sobre os seus pés, fique em pé. Sabe essa luta que você fala assim: não estou aguentando? Tem um poder dentro de você que vai fazer você aguentar. Tem um poder dentro de você que vai fazer você superar. Sabe quando você quer parar e não consegue? É esse poder. Você fala: não aguento mais, não suporto mais. Aí vem o poder e... Sabe quando você fala: vou jogar a toalha, não aguento mais, vou separar, vou abandonar. Aí vem o poder e fala: aguenta sim, eu estou contigo, você não está só, eu mandei outro, e esse outro tem a mesma essência que eu tenho. Quando a Bíblia fala que é outro consolador, é porque Jesus também consolava. Aí ele fala: o que eu mandei consola também, o que eu mandei levanta também, o que eu mandei faz milagres também. Agora imagine você, tudo que você precisa, sabe onde está? Não está no mundo, está dentro de... Irmão, está dentro de você, está dentro de nós. Sabe o que Deus quer nessa noite? É que você manifeste o que está dentro de você. Manifesta.
Na tua casa, dá bom testemunho. Na tua empresa, mostra que você é de Deus. No teu andar, no teu caminhar, para com isso. Não deixa o mundo te influenciar. Romanos capítulo 12 vai dizer: não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Do que está dentro. Sabe o que é conformar isso aqui, ó? Tá vendo a água? A água tem forma, irmão? Não. Se eu coloco ela no copo, a forma é do copo. Se eu jogo no chão, a forma é do chão. Porque a água se conforma. Tem muito crente conformando com esse mundo. Ele separou, vou separar também. Ele mentiu, vou mentir também. Ele roubou e deu certo, vou roubar também. Esses dias eu andando, olha isso aqui, de carro, eu e meu primo. Levanta a mão, Guilherme, passa vergonha. Isso, lá atrás. E a gente foi num lugar que tem muito carro. Ele estava dirigindo meu carro, eu estava do lado. Eu falei com ele assim: vamos procurar um estacionamento. Na hora que eu falei isso com ele, apareceu na esquina, irmão, aquela vaga maravilhosa, aquela vaga perfeita. Ele olhou e falou assim: nó, olha aí, a vaga aí. Eu falei: não, aqui é rotativo, eu não tenho esse aplicativo não. Falei: mas vamos parar que é rapidinho. Como quem diz, né? Não vai dar nada. Eu falei: não dá nada para você que está no mundo. Porque para mim que estou com Deus, é só eu pôr. O que está dentro de mim vai lá no fiscal e fala: vai lá, tem um carro no lugar errado. Porque quem anda com Deus, Deus não aceita erro. O próprio Deus incomoda. Eu falei: vamos pagar estacionamento, vamos sair daqui de paz com Deus e cheio do Espírito. Ele olhou e riu. Eu falei: aprenda isso. Se você é de Deus e quiser fazer coisa errada, não vai conseguir, porque o próprio Deus não vai deixar. Porque Ele está dentro de... E se Ele está dentro, Ele não compactua com o erro. Começa a fazer o que é certo. Começa: pastor, não vou tirar nota não, porque a nota... Ah, pastor, você sabe como é que é o Brasil? Sei, é aqui que você vai prosperar, é aqui que você vai crescer. Então tira a nota certa. Não roube, não engane, porque Deus é contigo. Isso é avivamento. Isso é Pentecoste. Tem língua estranha? Tem, mas tem ciência, mas tem revelação, mas tem doutrina, mas tem profecia. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Pastor, eu queria sair daqui pulando. Você vai pular lá na sua cama hoje, porque o Espírito dentro de você vai te visitar nessa madrugada e vai te mostrar que você não está só, que Ele está contigo. Vai te despertar em